Boa tarde a todos. Queria convidar os membros da Prefeitura para participar junto da mesa conosco. Cumprimentando o vereador Souzão, presidente da Câmara Valmir, Dr. Márcio Oliveira, relator da comissão. Eu declaro aberta a audiência pública destinada a cumprir o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, para maior transparência e discussão do projeto de lei 017 de 2009, que trata das diretrizes orçamentárias para o exercício de 2010. Trata-se de um projeto importante para a população de Arujá, que requer uma análise e uma participação da população. A Câmara Municipal, através dos meios de comunicação, anunciou a realização dessa audiência pública para a sociedade, e a Câmara está de portas abertas para receber aí as sugestões de emendas que serão analisadas e avisar os vereadores que terão o prazo até quarta-feira, dia 17, para apresentarem as emendas. Eu gostaria de convidar o senhor Márcio ou Donizete, quem quiser se adiantar, para poder fazer uma explanação a respeito desse projeto. Boa tarde, Orlando. Não, pode falar. Alô, boa tarde. Bom, boa tarde a todos os presentes, nobres vereadores. Vou falar meio baixado. Sim, tá bom. Tá ótimo. Bom, boa tarde mais uma vez a todos os presentes, nobres vereadores. Em cumprimento à lei, estamos aqui para a audiência pública da LDO. A dona Inês, secretária de Finanças, que foi convidada a comparecer na audiência, não pôde vir por motivo de falecimento de um parente. E eu estou representando-a para qualquer dúvida que eu possa esclarecer quanto à LDO para ajudar os novos vereadores. Bom, o que eu posso adiantar é que a LDO foi feita com base na manutenção dos programas já existentes, em virtude do pouco tempo que a atual gestão assumiu, e logo depois já tem que montar a LDO, com base em estimativas, na receita que foi arrecadada o ano passado e na arrecadação do primeiro trimestre, foi projetado para o exercício de 2010, e as despesas foram alocadas dessa forma. Em virtude até da crise mundial que afeta até o nosso município, alguns impostos, algumas transferências tiveram uma redução na arrecadação. Por isso, até que não dá para estimar a receita para 2010 superior ao que foi em 2009, o que foi projetado para 2009. Tem algumas receitas vinculadas a recursos federais, que tem expectativa de que possam vir para o nosso município, e isso que fez a diferença da receita projetada para 2010 estar um pouco acima da estimada agora no orçamento para 2009. O restante foram só manutenções de programas, que aí até a elaboração da proposta orçamentária em setembro poderão ser revistas, já vendo também o andamento da receita até agosto, setembro, para, na proposta orçamentária, fazer até inclusões na LDO. Aí eu me ponho à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, estando ao meu alcance. Eu queria, o senhor Márcio, né? O senhor Márcio pudesse explicar para a gente, para melhor compreensão, por exemplo, né, temos no anexo 5, planejamento, orçamento, LDO, inicial, unidade responsável pelo programa, manter o gabinete do prefeito, R$1,5 milhão. Unidade de medida mês, esse é o valor que seria despendido por mês para a manutenção do gabinete do prefeito? Não, o valor é anual. Mês é a quantidade de parcelas que vai ser dividido esse valor. Então, será dividido em 12 parcelas.
Mais adiante, quando tem recursos para manutenção da Secretaria de Cultura, Departamento de Cultura, aliás, não tem secretaria específica de cultura, só Departamento de Cultura, né? Tem o valor estimado de R$12. Eu gostaria de saber, assim, uma explicação por que essa discrepância. Porque a gente sabe que não é suficiente o valor. O valor seria de R$12 ou a meta? A meta. Deixa eu ver aqui. Plano, educação. 120. Eu também estava pensando que era 12. R$120 mil. Mas esse é o valor anual, né? O que daria aí 12 mil por mês, né? Exatamente. É a despesa que tem mesmo a secretaria? Com base no orçamento de 2009. Tem outro item também da LDO, referente às festividades também, né? Você tem o item aí? Esse aqui, das festividades que tem que falar 120 mil, está englobado tudo. Exatamente. Nessas festividades aqui, também está englobado tudo que estimado para se gastar com a cultura? Na parte de comemorações e festividades. Esse valor? Exatamente. 12 mil por mês. Na verdade, dá menos, né? Isso. Dividido por 12, nós teremos 10 mil. aí menos de R$10 mil por mês. Projetado com a despesa que teve em 2008, com o que foi previsto no orçamento para 2009. Vai ter suplementação. Não tem secretaria. Tem planejamento mesmo. Não, planejamento tem. Na parte que fala do Conselho da Criança e do Adolescente, não vem o valor estimado, né? Só vem a meta física para o exercício, que é 12 meses. Que agora que eu entendi essa parte aí. No anexo 5 são as metas, no anexo 6 os valores. Os valores, né? Então, nos valores, exatamente, eu estou no anexo 6. Aí tem aqui, contribuição a entidades associativas, não tem um valor definido. Aí tem aqui, anexo 6 esse. Aí tem remuneração em cargos conselheiros tutelares. Isso. Também não vem o valor específico. Você poderia mostrar para a gente onde é que está isso aí, por gentileza? Anexo 6, não é isso? Não tem corpo de bombeiros, não tem o valor. Aí aqui tem o código do programa. O programa está no anexo 5. Foi um pouquinho complicado. Aí aqui sim, o programa 003. Para manter o corpo de bombeiros. O programa 003, aqui tem o custo estimado. 156, né? Aqui nós vamos chegar, conselheiros tutelares, 70 mil. Manter o conselho, 70 mil. São duas coisas distintas. Uma é para manter o conselho e a outra para a remuneração dos conselheiros. Entendi. Então vamos chegar na parte que agora eu já cheguei na parte dos valores. Deixa eu ver aqui. Então, nessa parte aqui, tem o código do programa 0007, despesas relacionadas ao Plano Municipal de Atendimento à Criança e Adolescente. Dar atendimento a LOAS e ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Pela lógica, aqui seria R$10 mil ano. Exatamente. Quanto se gastou? Porque o Fundo da Criança são duas unidades executoras distintas. Conselho da Criança e do Adolescente e Fundo da Criança e do Adolescente. O fundo está vinculado à receita de doações
efetuadas para o Fundo da Criança e do Adolescente. O ano passado, nós não tivemos nem próximo de 10 mil. A parte de manter Conselho da Criança e do Adolescente, aí sim, é com recurso próprio, onde tem 140 mil previsto. Já a parte do fundo a gente tem que vincular com a receita. E como a gente não está arrecadando a receita, a gente não pode superestimar, porque depois não tem como cobrir a despesa. Eu queria abrir a palavra para quem quisesse também questionar. Estou fazendo questionamento, mas se alguém tiver algum questionamento... Não, o questionamento que eu ia fazer era das festividades, mas você já fez, então... Na parte da Secretaria de Obras. Viu, Márcio? Eu gostaria de fazer um questionamento. Eu efetuei algumas indicações relacionadas à questão da infraestrutura urbana, pavimentação e etc. E veio uma resposta do Executivo para mim falando que o ano passado a receita era de 24 milhões, 28 milhões, e que nesse ano é apenas 14 milhões para esse tópico de infraestrutura urbana. Eu gostaria de verificar onde se encontra isso no orçamento, né, qual o anexo que está aqui para mim poder fazer um questionamento mais acurado. Bom, a infraestrutura urbana fica em manter vias públicas, o programa é o 0075, do anexo 5. O valor é reduzido realmente, pois a receita não está projetada para ter um aumento da receita. Dificilmente vamos arrecadar esse ano o que já foi estimado para o exercício de 2009. Nós temos que cumprir a obrigação de 25% para a educação, 15% para a saúde, pagar a dívida fundada, pagar precatório, 8% para essa casa, 2% de programa renda mínima. A merenda escolar não é computada nos 25% da educação. Tem uma estimativa de gasto de em torno de 3 milhões de reais para o exercício de 2009 com merenda escolar. Acaba restando, para fazer obras, para a infraestrutura urbana, um valor muito reduzido. Ainda temos folha de pagamento, temos a manutenção de todos os departamentos, acaba fazendo com que o que sobre, que é o que poderia ser utilizado com infraestrutura urbana, seja um valor reduzido. Entendi, porque 50%, né, segundo a informação que veio para mim do Executivo, é que caiu 50% de um ano para o outro. Né? É isso mesmo, né? Procede, então. Exatamente, porque o ano passado ainda merenda escolar, transporte escolar e uniforme ainda estava nos 25% da educação, e o tribunal já se prontificou contra isso. Entendi. Obrigado, Márcio. Eu não estou conseguindo localizar. Tem aqui no plano, no plano diretor estratégico. O plano diretor estratégico ele elegeu como prioridade do município a habitação de interesse social. E eu não encontrei nenhuma rúbrica que tivesse estabelecendo metas para a habitação, subvenção e financiamento de habitação de interesse social. Bom, nós temos o programa Construção de Casas Populares. Deixa eu só localizar o número do programa. O programa 104 é recurso federal para a construção de casas populares. Tem... Só um minutinho, por gentileza. 79, 96...
104? Isso. 104 tem código do programa, 104, é esse aqui? Isso, exatamente. Recurso Federal, construção de casas populares. 1.200.000. 1.200.000. Esse dinheiro, na verdade, ele já existe, né? Está vinculado com Tá a receita tá vinculado que com a virá receita. do... Mas não atende ainda o plano diretor. Não atende, mas assim, nós trabalhamos com documentos. Quando tiver a confirmação de uma receita maior que possa vir de uma outra esfera de governo, aí Então, na verdade, o município mesmo do seu orçamento não destinou nada para habitação de interesse social. Porque aqui está casas populares. Aí tem uma diferença entre casa popular, que aí você atende a população até determinada renda per capita, e tem habitação de interesse social, que é aquela habitação onde praticamente o Estado subsidia a construção. Então, nesse ponto aqui, faltou. Não tem nenhum recurso destinado ao atendimento do plano diretor estratégico, que é a habitação de interesse social. Tem de casa popular, mas casa popular, ela atinge uma faixa etária, uma faixa de renda, não é isso? Agora, habitação de interesse social é aquele tipo de habitação que visa retirar da situação de risco quem não tem condições nem de ter a própria casa. Então, não foi cumprida essa parte, então não foi estabelecida nenhuma verba do município para habitação de interesse social. Temos sim. O manter departamento de habitação é justamente reservado para a contrapartida. Cria a rúbrica, o valor pode não ser suficiente, aí seria, quando fizesse a proposta orçamentária, esse valor seria aumentado para atender a necessidade. Seria o programa 0081. Ainda assim, então o senhor quer dizer que a gente pode ser criada a partir deste programa uma rúbrica específica no orçamento, na LOA de 2010, na LOA, para poder atender a habitação de interesse social com base nesse código aqui? Exatamente. A LDO, ela qualifica as dotações e a LOA quantifica. Então, mas aí não tem uma rúbrica específica para habitação de interesse social, conforme especifica o plano diretor. Especificamente, então, habitação de interesse social, não. Então, na verdade, pela comissão, a gente vai apresentar uma emenda para incluir a habitação de interesse social, senão a gente vai passar um ano da aprovação do plano diretor para o ano que vem, né? E para o ano que vem, já 2 anos já, né? 2 anos. Que foi aprovado em 2007 para viger em 2008. 2008 deveria ter havido uma previsão para 2009, já não teve. Vou ter que fazer agora para 2010. Então, seria então dentro do programa de habitação, departamento de habitação. Exatamente. Mas o senhor entende que pode ser criada, então, perfeitamente, uma despesa específica. Tem outras por exemplo, foi colocado aqui no artigo 2º, se eu não me engano, da lei, vou ver aqui se for 2º, terceiro, não, essa aqui é, não, essa aqui mesmo. A questão de abertura de crédito suplementar especial. Então, se eu não me engano, tenho certeza, tem um dispositivo que autoriza o município aqui. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 25% do orçamento, ou seja, sem autorização legislativa. Sim. Quanto o ano passado foi utilizado de remanejamento por decreto? O senhor tem esse?
por decreto, Ah. entre 10% e 15%. Entre 10 e 15. Exatamente. E este ano nós estamos no mês 5, terminou o mês 5. Até agora, quanto foi aberto de crédito suplementar por decreto, em porcentagem do orçamento? Essa informação, tem? precisamente, eu não tenho no momento. É porque aí a comissão está sugerindo que a gente, por exemplo, com base nessa... É uma sugestão da comissão. Aí, com base, já que o ano passado ficou em média de 10% e 15%, e nesse ano, parece que a informação que tem da contabilidade da Câmara, presidente, é que foi em torno de 3,52%, alguma coisa, através de decreto. Então, a pretensão a 25% abriria um espaço muito grande e desnecessário, porque se até agora só foi utilizado 3,54%, imaginemos que vem alguns projetos esse mês, ficamos em 4% do orçamento, quer dizer, não vai ser utilizado nem 10%. Aí também a comissão está sugerindo aí uma emenda para redução desse percentual. E aí a palavra está aberta aí para quem quiser falar, independente da gente só Tá, eu vou para interromper. Que eu tenho que me trocar, que tem sessão às 18 horas. Primeiro, agradecer ao Márcio por ter vindo aqui, até pela sua explanação. Eu, como vereador, até prefiro que você venha do que a Inês. Né? Eu posso falar isso, eu tenho essa autonomia, essa liberdade de estar falando. Você, na sua explanação, você é mais esclarecido do que a secretária. Só complementando a fala do vereador Wilson, o porquê desses 3%, não estou aqui para defender prefeito, não defender ninguém, porque, na verdade, vereador, onde se faz esse remanejamento é mais para o final do ano, do segundo semestre para frente, não é isso, Márcio? Se eu estiver enganado. Então, é por isso que se pede esse percentual de 25%, que, lógico, não pode deixar nos 25%, que é um valor exorbitante. O prefeito pede, mas a Câmara decide se é 5%, se é 10%, se é 2%, se é 3%. Teve um ano que nós demos 2% para o Abel. E ele trabalhou o ano com os 2%. Márcio, acho que não estava aqui ainda. Não. Mas só complementando, só para entender a fala do Márcio. Então, na verdade, nós estamos usando essa lei em relação... nós copiamos ela de 2009, é isso? Basicamente, sim. A estrutura, sim. Então tá, só para entender. Então, só para deixar registrados aqui nos anais dessa casa, que desses 112 milhões e 400 mil que é o orçamento para esse ano, né, o prefeito se fala muito em queda de arrecadação, a preocupação dele, né, tem que se justificar pela situação que se passa. O país também, nós sabemos que não é uma situação ruim, uma situação que está gerando, sim, muito desemprego, mas em dados de arrecadação, eu sei que a Comissão de Finanças e Orçamento tem esses dados, mas até o mês de abril, nós arrecadamos, nós tivemos uma arrecadação de R$ 36.263.475. Então, isso aqui é uma arrecadação líquida, viu, vereador doutor Wilson? Estou escutando. De 36 milhões. Estou errado, Márcio? Não, está correto. Estou correto. E nós temos hoje, em off, 25 milhões e 700 em banco, sendo que 16 milhões até o mês de abril, 30 de abril, 16 milhões está em conta movimento e 9 milhões em conta vinculada, conforme demonstrativo do balancete. Então, doutor Wilson, doutor Márcio, Valmir, nesses 6 meses, a prefeitura deu um superávit. Aí vocês falam, por que, vereador, que o prefeito tem esses 16 milhões? É simples. Por que ele não fez os remanejamentos por decreto? Também é simples. Porque ele não empenhou. O prefeito vai começar a empenhar agora. As obras de verdade, ele vai começar a ser empenhado agora. Por isso que nós temos esse volume muito grande aqui, aplicado em banco. No mês de abril, 30 de abril, 25 milhões e 700 mil. E eu só vou discordar de uma coisa sua, Márcio. Nós vamos chegar aos 112 milhões brincando. Porque nós Tomara. Vamos chegar, porque nos 4 meses nós tivemos uma média de arrecadação de 9 milhões por mês. E para chegar nos 112, nós teríamos que ter 9.300. Então, eu sei que agora cai um pouquinho a arrecadação, lógico. Exatamente. Mas eu também sei que no final do ano se aumenta a arrecadação.
Eu só queria ter a certeza que, então, nós só colamos praticamente o de 2009. Exatamente, Ok. até pela falta de tempo que Ok. a sugestão assumiu. Mas eu só vou fazer um pedido aqui como vereador, que quando nós fizéssemos a lei de diretriz orçamentária, orçamento, PPA, plano plurianual, eu acho que na execução, na elaboração, não sei de que forma, mas eu acho que deveria ter uma comissão de vereador, ou melhor, a comissão a comissão da Câmara de Justiça e Redação, não, de Finanças e Orçamento. Eu acho que a comissão deveria, antes de vir um projeto para a Câmara, ela deveria ter uma participação. Porque, às vezes, né, a comissão de Finanças e Orçamento, ela poderia estar ouvindo o vereador e, ao invés do vereador fazer emenda, ela já vinha né, mais ou menos elaborada da forma. Então, eu acho que seria muito importante a comissão de Finanças e Orçamento estar acompanhando tanto o orçamento, a lei de diretriz orçamentária, e até mesmo para que, né, essas ideias do vereador, às vezes quem está fazendo a lei lá, ela não sabe das ideias que o vereador tem do dia a dia e do que necessita, na verdade, a cidade. Então, vou deixar essa deixa aqui, mas obrigado pela sua presença. Espero que você venha mais vezes no lugar da secretária. Obrigado, tuas ordens. Por exemplo, tem aqui o código 0127, que é a remuneração, indenizar sessões extraordinárias. E, na verdade, o próprio regimento interno já aboliu a indenização de sessões extraordinárias. Não se paga mais por sessões extraordinárias. Quer dizer, ainda bem que nós temos 100 mil reais aqui para poder fazer uma emenda, destinar, quem sabe, para a cultura aí ou para os eventos festivos da cidade. Está aí já a sugestão aqui da gente aumentar aqui já na LDO, lá especificando. Os valores das dotações da Câmara estão vinculados à Receita. Se for tirar 100 mil de sessão extraordinária, tem que passar por uma outra dotação da própria Câmara. Ah, tá certo, desculpa. Essa aqui é da Câmara. Então, não entendi. Mas, de qualquer forma, tem que pegar, fazer ver aí com a contabilidade para a gente fazer uma emenda, jogando isso aqui para outra despesa que não seja essa, já que ela não existe mais. Senão, fica um valor que depois vai ter que devolver, às vezes, né, por executivo, quando poderia ser empregada aí, até numa página da internet, onde você pudesse acessar o e-mail de onde você estivesse. Eu na verdade, eu estava falando com o Dr. Márcio, que é relator da comissão, o vereador Orlando é o vice-presidente. A minha ideia, vereador, é a gente estar apresentando aí algumas emendas que corrijam algumas distorções que a gente, sem entender, já enxergou, né? Eu queria passar a palavra para o vereador ou para quem mais quiser se manifestar a respeito da LDO. Se tivesse alguma dúvida aí, alguma coisa assim. Márcio. Bom, Márcio, eu gostaria de saber o que é mais inteligente. Se é encaminhar essas emendas aqui via oral para lavrar em ata, ou se é melhor pegar e, de acordo com o que eu estou sem agora para manusear ali, está difícil. Nós temos até quarta-feira para estar finalizando a apresentação dessas emendas. Se é viável apresentar de pronto, porque o Souzão fez uma observação, o vereador Souzão, extremamente salutar, porque nós não participamos dessa execução orçamentária. E nós deveríamos abrir um canal para estar efetivamente participando, porque a gente começa a suscitar muitas dúvidas e sem entender de forma mais embasada, né, como que se originou essas previsões de despesa, essas estimativas de receita e etc. Porém, tem algumas questões que a gente vive o dia a dia da cidade que a gente gostaria de estar colocando um posicionamento, né, o posicionamento dos vereadores, da Câmara Municipal, para estar equalizando essa questão de desigualdade dos bairros. Tem bairro que a gente analisa que está sendo mais privilegiado em detrimento de outro. É uma visão nossa como legislador, como fiscal do Executivo, andando pelos rincões da cidade. Então, teria várias coisas para a gente estar discutindo. Eu não sei se seria oportuno colocar algumas questões agora, a grosso modo, certo? Ou minuciar, colocar segundo aqui as rubricas, né, de cada programa que já está previsto aqui na lei. O que você me aconselha com a expertise que você tem nessa área? Eu aconselho com as rubricas, porque é assim que nós vamos depois, quando for editada a lei,
nós vamos fazer as alterações já no cadastro, que nós temos que encaminhar para o Tribunal de Contas. Então, seria mais interessante como as rubricas. Então, eu vou deixar para apresentar então, na quarta-feira as minhas emendas. emendas. Eu apresento na quarta, vereador Orlando. Vamos orientar os demais vereadores a proceder da mesma forma, porque nós estamos num período exíguo, eu tenho algumas coisas que, mais a grosso modo, né? E é a primeira legislatura nossa, nós temos até certa dificuldade para estar acompanhando essa execução orçamentária de forma com mais afinco, com mais precisão. Então, eu gostaria de levar também, fazer coro aqui a essa menção do vereador Souzão, para abrir esse canal lá dentro, levar isso lá para a Secretaria de Finanças, tá? Para a gente poder, para a comissão, efetivamente participar dessa execução nos próximos anos. Nós vamos ter isso diuturnamente, essa execução, esse acompanhamento, para a gente estar fazendo parte disso, porque quando vem para cá já vem mastigadinho. Mas eu vou fazer algumas emendas que a gente anda pela cidade e a gente vê um disparate muito grande. A gente vê bairros que tem uma infraestrutura melhor e sempre tem ali caminhões da prefeitura, estão trabalhando, qualquer coisinha, e tem bairros onde você vê ali um contraste gritante, a população realmente sofrendo. Então, é essa questão que me preocupa muito, principalmente no que tange a infraestrutura urbana, a gente primar pelo princípio da isonomia para estar tratando todos os bairros segundo o princípio da igualdade. Certo. Eu vou transmitir o recado para a secretária de Finanças, para o senhor prefeito, dessa integração até quando estiver na elaboração dos projetos de lei. E aí vamos aguardar a resposta deles. Obrigado, João. Até porque a gente tem uma visão social da coisa. A gente não tem uma visão estritamente técnica, como vocês têm. Então, participando, estando mais próximo, a gente vai conseguir enxergar de forma mais didática a coisa, porque muitas coisas se tornam até um pouco obscura para a gente. Então, a gente precisa estar junto, aí, esmiuçando, e para estar junto, né, participando e entendendo, para poder realmente acompanhar e fazer aí as nossas deliberações de forma até mais assertiva. Concordo, buscando o melhor para o município. Só mais uma dúvida, vou passar a palavra. Por exemplo, eu não encontrei aqui, como eu disse, nós temos essa dificuldade técnica, porque é muito código, mas a gente busca mais a parte social da coisa. Então, há uma demanda importante aí que se a gente não criar agora, presidente, fica complicado, que é aí aquele subsídio para a Polícia Militar. E parece que não foi contemplado, é só para o Corpo de Bombeiros, né? Nós temos um programa específico, gratificação a policiais militares. E passa a palavra. É só para reforçar em relação à parte habitacional, aquilo que o Wilson falou, e em nome do Reinaldinho, que eu estou representando. Eu trabalho no ramo imobiliário há 34 anos, trabalhei em vários municípios, e a convulsão social e a anarquia, ela parte exatamente do cidadão sem teto. Porque começa a se criar favelas, cortiços, e a gente acaba ficando sem nenhuma condição de controlar. Isso aí é uma coisa que eu já vi, eu já participei, e é muito ruim. A empresa que foi contratada pela Prefeitura chegou à conclusão que até 2020 nós precisaríamos de 3.800 residências. Nós temos, então, uma média de 350 residências ao ano. A verba que acabou de ser citada pelo Márcio, de 1.200.000, pelo valor de R$30 mil, no mínimo, dá apenas para 40 residências ano, o que nós vamos, ou seja, 10% do necessário ano. Então, nós vamos ficar com um déficit anual de 90%. E isso vai trazer, se não se tomar realmente alguma atitude, no futuro vai se participar com mais favelas, com mais cortiços e anarquismos e convulsão social. Então, é realmente de bom alvitre que essa parte seja totalmente reestudada, repensada, para que a gente não tenha problemas no futuro. É isso aí. Muito obrigado. Mais alguém quer fazer algum comentário? Ou alguma crítica ou sugestão? Senhor presidente, tem mais alguma coisa que o senhor queira falar? Então, eu passo a palavra ao presidente da Câmara, vereador Valmir. Eu quero informar aos senhores vereadores que a mesa da Câmara elaborou e apresentará a emenda incluindo os anexos referente à Câmara Municipal de Arujá, que não acompanha o projeto enviado pelo Executivo. Foram revistas todas as prioridades da Câmara, tais como pessoal e funcionamento de
todo o prédio, incluindo o anexo 2, que será construído no presente exercício. Tá ok, o presidente da comissão? Só isso que eu tenho a falar. Muito obrigado. Eu gostaria de saber se tem alguém que quer fazer alguma pergunta. Pela comissão, senhor presidente, nós estamos apresentando aí, pela comissão, algumas emendas. Uma delas aqui, com relação à abertura de créditos suplementares especiais, a gente entende que tem que haver uma redução. Inclui previsão de subvenção para o transporte público de passageiros. Eu não encontrei aqui também, não tem. Aí, criar uma rúbrica para ver se o município tem a responsabilidade do transporte coletivo para diminuir o valor da tarifa. E hoje, se o município quiser fazer essa subvenção, não existe previsão orçamentária. Diminuição das verbas para manutenção do gabinete do prefeito, jurídico e outros, para cobrir as despesas desse remanejamento, já que, efetivamente, não vê uma planilha detalhando que a despesa é exatamente esta. Então, para nós, os valores aqui apresentados, a gente entende que pode haver aí um fracionamento para poder atender outras medidas. Incluir, eu não sei, peço até ajuda para o Márcio, se a previsão expressa de financiamento de atividades de habitação de interesse social, nós poderíamos incluir como inciso no artigo 2º do projeto de lei. Porque como está no plano diretor estratégico, então eu acredito que a LDO precisa especificamente, se estaria tecnicamente nós pudéssemos incluir no artigo 2º, para depois, evidentemente, nos programas criar uma rúbrica para isso. Perfeitamente. Agradeço. Cultura, inclui previsão expressa de financiamento de atividades culturais. Eu vi aqui que tem, né? Mas, evidentemente que não tem financiamento de artistas individuais, a gente viu que tem carro-palco, que tem uma previsão, que a gente espera que efetivamente se concretize. Esportes também, os valores são muito irrisórios, que estão os valores estabelecidos aqui. Não sei se faz parte voltando à questão da cultura, é outra emenda que a gente pretende apresentar, já tem, evidentemente, rúbrica para isso. Subvenção para ONGs e associações de moradores, especificar, porque tem atividades filantrópicas e tem outras que não vinculam especificamente associações de moradores que desenvolvem projetos sociais. A questão de esportes, para prever aí o financiamento de atividades de esportes olímpicos, natação, taekwondo, karatê, judô, dança artística, que hoje também não tem no município. Conselho tutelar, manutenção, uma previsão expressa para aquisição de veículo para o Conselho Tutelar. Um veículo que ficasse não só emprestado, mas ficasse com o Conselho Tutelar já definitivo, né? E também reestruturação da remuneração do Conselho Tutelar. A gente está passando para ver se cria uma rúbrica nesse sentido, para ver se a gente consegue atingir esse objetivo. Só um minuto. Incentivo às ações de combate ao racismo. Também me parece que é uma das diretrizes traçadas não pelo plano diretor, mas é uma agenda mundial, e também não vi nenhuma rúbrica, a não ser que eu passei, eu dei uma lida por cima, mas não vi nenhuma rúbrica que conduzisse, tivesse uma verba específica para combate ao racismo, ao preconceito de origem nacional e regional, e resgate dos afrodescendentes, com financiamento de cursos de alfabetização e técnico profissionalizantes. Então, não tem. A gente quer criar uma rúbrica nesse sentido. E também, que não tem aqui, eu considero muito importante, conheci um projeto na cidade de Mongaguá, presidente, que o município ele concede uma bolsa para os adolescentes que frequentam as guardas civis, os patrulheiros mirins, que são ocupados dentro de todos os órgãos da administração pública. É uma bolsa pequena, mas já é uma recompensa para essa juventude que quer
trilhar um caminho correto. Isso também não tem. Não. Então, nós vamos estar apresentando uma emenda, eu conto com a colaboração dos nobres vereadores, viu, professor Orlando? Eu acho isso importantíssimo, porque ter a guarda mirim é importante. O Conselho Tutelar já faz o trabalho dele. A Secretaria de Educação faz o trabalho dela. Mas você tem que chegar para esse jovem e dizer, olha, a gente valoriza você como cidadão. Então, se você se conduzir bem, você vai ser ocupado na administração pública, seja na Câmara Municipal, presidente, com serviços internos ou até externos, seja no Poder Executivo ou até no Judiciário, mas que ele possa efetivamente se sentir valorizado e ver que vale a pena andar no rumo certo. Então, é nesse sentido que a gente vai apresentar uma emenda e espero que a gente tenha o apoio da Câmara Municipal. E aí, eu passo a palavra para o Aldo, que quer fazer um questionamento. Boa tarde a todos. Eu só queria saber também, uma parte que eu não vi aí ser falado, do pessoal da terceira idade, né, que não foi falado aí, sobre o pessoal da terceira idade, o pessoal especial, que é o pessoal da APAE, né, não foi falado também, né, que eu sou voluntário lá, eu trabalho como voluntário com o pessoal da APAE, né, e os cadeirantes, que eu vejo muito, um cadeirante, que é amigo meu, ele anda na rua, né, com perigo de ser atropelado, porque na calçada ele não consegue andar. Então, eu queria que fosse falado alguma coisa sobre isso, sobre essas pessoas. Tá? Obrigado. Antes do Márcio responder, Márcio, na verdade, a gente passou aqui o que achava mais crítico. Mas há sim a previsão para a PAI, de repasse da PAI, há a previsão, por isso que não foi falado. Já tem repasse? Já tem repasse e mantém o repasse na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010. Agora, uma coisa interessante aí, gostaria que respondesse, eu não vi, que seria exatamente uma rúbrica para adaptação da cidade para cadeirantes, cegos. Me parece que não tem uma rúbrica específica para isso também. Bom, temos sim um programa vinculado ao recurso federal para acessibilidade. Temos subvenção para a PAI, como já foi dito. A terceira idade está dentro do Fundo de Assistência Social. Então, onde tem manutenção do Fundo de Assistência Social, também é para atender despesas com o Centro de Convivência da Terceira Idade. O programa 71 se refere ao Programa de Acessibilidade para Portadores de Deficiência. Ok. Eu peço licença ao presidente da Câmara. Eu estou aqui mais como cidadão do que como vereador. E ele evidentemente, tinha conversado com o Dr. Márcio Oliveira já, não falei com o professor Orlando, mas todas essas emendas aqui que a gente levantou, eu gostaria daqueles vereadores que quisessem subscrever, não só como a comissão, mas em conjunto com a comissão, desde evidentemente que atenda às expectativas de cada um. A gente pudesse estar fazendo aí, até a emenda para a verba aí dos eventos festivos, que nós apresentássemos, até porque já foi lida a LDO, foi ser pela comissão. Certo. Eu sou presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Dr. Wilson. Hoje, na sessão, eu vou falar para todos, conversar com todos os vereadores, em sessão, que todos apresentarem as emendas, entendeu? Todos os vereadores entregando à secretaria e, entre os vereadores, marcar uma reunião para discutir sobre as emendas. Hoje, em sessão, já vai ser dita. Eu sugiro, senhor presidente, que nós, como o prazo é quarta-feira,
que nós marquemos para quarta-feira de manhã esta reunião. Isso, na quarta, para a gente pode ser na estar quarta-feira de compilando manhã. todas as ideias dos vereadores em termos de emenda e também dizer para a população que até quarta-feira, até por volta de 10 horas da manhã, a comissão vai estar recebendo as sugestões de emendas à LDO. Aí, nesta reunião, senhor presidente, que o senhor vai marcar, evidentemente, a gente poderia estar fazendo o entendimento e o encaminhamento dessas emendas aí para a gente atender o prazo aí, essa LDO ser votada. Então, ok, senhor presidente, vou marcar para quarta-feira, na parte da manhã, com todos os vereadores, para discutir sobre as emendas ao projeto de lei de diretriz orçamentária. Tá ok? Eu gostaria que o contador da casa e a secretária estivessem presentes nessa reunião para orientar na condução dessas emendas. Tá ok. Eu quero agradecer a presença de todos os vereadores, a presença do senhor Márcio Donizete, da Secretaria de Finanças da Prefeitura do município de Arujá. As explicações, evidentemente, foram bastante elucidativas e ajuda a gente, que não tem aí afinidade técnica com a matéria. É evidente que as nossas emendas levam muito mais em conta os anseios como cidadão, né? Como aquele que representa a vontade do povo de Arujá e pode até esbarrar numa questão técnica que a gente não domina. Então, peço para ter paciência, a gente vai tentar fazer com a ajuda da casa, com o corpo técnico da Câmara Municipal, essas emendas, para poder, evidentemente, elas sejam colocadas em práticas no exercício de 2010. Eu agradeço a sua presença, a presença do senhor Donizete. Alguém quer? A presidente do Conselho Tutelar quer dar uma palavra para a gente poder encerrar a reunião. Boa tarde a Boa todos. tarde, boa tarde. Dá para me ouvir? Não. Na verdade, é uma dúvida que eu gostaria de sanar com vocês. Poderia ser incluso na LDO um centro de tratamento para, no caso, para toxicomanos? Não sei, é uma ideia, porque o município realmente tem a carência, né? E também, assim, a urgência que a gente percebe no município, porque nós lidamos com crianças e adolescentes e com a família dos mesmos, um médico que tem a especialidade de psiquiatra infantil. Né? Então, assim, a urgência maior seria essa, se de repente fosse possível. Né? A gravidade é extrema mesmo, e existe a necessidade urgente, urgentíssima, nesse sentido. Obrigada. Pode usar. Só parafraseando aqui, viu, doutor Wilson? A nossa presidente do Conselho Tutelar, os conselheiros tutelares, pelo brilhantismo do trabalho que elas executam na cidade, e está nas nossas mãos, do Poder Legislativo. Eu também faço coro a essa sugestão, doutor Wilson, para que o Poder Legislativo, os 10 vereadores, subscrevam essas emendas, até pelo fato de eu ter... Juntamente com a comissão. Juntamente com a comissão, pelo seguinte, eu criei uma lei, né, que também tem a ver com o Conselho Tutelar, e eu gostaria de verificar até uma das nossas emendas aí, se a gente consegue transferir até um recurso da educação, se for o caso, para o Conselho Tutelar gerir este recurso, principalmente nessa questão de psiquiatria infantil, que é a lei de combate à pedofilia, que é uma lei da minha autoria, aqui nesta casa, que foi vetada pelo senhor prefeito, porém, com a consciência, o senso de justiça desses 10 vereadores que assistem a população de Arujá, nós derrubamos esse veto, hoje é lei municipal, já é lei municipal, já está o veto foi, nós derrubamos o veto, então nós conseguimos promulgar esta lei na cidade, e a desculpa do veto foi justamente que influenciaria na questão financeira, e o município não dispunha de situação financeira. Então, hoje, nós temos a alma da cidade na nossa mão, nós temos a coluna cervical da cidade, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, nós precisamos ter esta previsão legal na Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque nós não podemos admitir essa desculpa de que não tem dinheiro para combater a pedofilia na cidade. E quem tem que combater
não é a Secretaria de Educação, é vocês, Conselho Tutelar, que prestam um serviço brilhante, um serviço profícuo dentro de toda a teia social que existe na cidade, porque vocês conhecem profundamente e estão diuturnamente trabalhando nessa área. Então, essa emenda eu vou lutar em favor disso, para que tenha uma dotação orçamentária, viu, Márcio? Dentro do Conselho Tutelar, porque eu nem sei se tem essa dotação lá, orçamentária. Para eles terem uma dotação, se tem, ter uma dotação maior, para cuidar de determinados programas com recursos próprios do município. Porque nós estamos falando de crianças que residem no município e são vitimadas por crimes aí nefastos, absurdos, que chocam qualquer cidadão de senso médio. Então, nós vamos estar também, através da comissão, fazendo essa emenda aí, para que o Conselho Tutelar Municipal de Arujá tenha essa autonomia maior e faça um serviço de maior alcance social do que já vem fazendo com seus poucos recursos. Isso aí é importante. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Nobre vereador Hassuni. Bom, a sugestão da presidente do Conselho Tutelar vai ser levada em consideração e vamos, evidentemente, apresentar uma emenda, já é consenso, de uma rúbrica especificamente para a criação de um centro de tratamento de toxicomanos, né? Deixa eu escrever. Toxicomanos. Psiquiátrico, né? Não, mas só de tóxico aqui, né? Do psiquiatra, ela pediu um médico psiquiatra, mas já é uma política pública dentro da saúde que a gente pode fazer através de requerimento ou indicação. Eu queria dizer, né? Veja bem, eu queria encerrar, se não tiver, alguém mais quer se manifestar? Agradecendo a presença de todos vocês, da imprensa, da assessoria de vereadores, do presidente do Conselho Tutelar, da conselheira tutelar, eu esqueci o nome da conselheira, Silvana. Não, a Silvana, dos funcionários da Prefeitura, do presidente da Câmara, vereador, dos companheiros e nobres vereadores aqui, dizer que o presidente da Câmara Municipal, o vereador Valmir, ele procurou aí fazer uma divulgação bem ampla dessa audiência pública. A gente ouviu aqui pessoas cobrando providências relacionadas à acessibilidade, cultura, e o Conselho Tutelar cobrando providências, inclusive para incluir uma emenda que cria uma rúbrica para ser construído um centro de tratamento de toxicomanos, né? Então, se a população tivesse atendido, presidente, o chamado da audiência pública, talvez uma creche num determinado bairro, talvez um ginásio em determinada região. Poderia sair vários centros, né? Vários centros. Então, veio o Conselho Tutelar e a gente tem que prestigiar. Veio a cultura e o senhor representando também na parte de eventos festivos. Então, o que falta da população é esta consciência de que a audiência na Lei de Diretrizes Orçamentárias define aonde vai ser gasto o dinheiro do povo. Então, eu espero sinceramente, eu não tenho dúvida que essa emenda vai passar, vai ser incluída, não tenho dúvida que ela será aprovada e aí ficará o trabalho dos vereadores para ela ser concretizada. Mas que ela vai ser incluída, ela vai. E aí fica o alerta, o chamado para a população de Arujá para que venha participar das audiências públicas que acontecem na Câmara Municipal. Muito obrigado a todos e declaro encerrada esta audiência pública
A gravação, eu vou solicitar que seja disponibilizada para a secretaria, para que nós possamos elaborar a ata dela e que acompanhe depois o projeto de lei número 17 de 2009. Muito obrigado. Obrigado.